Olá pessoal, todo estudante acaba vivendo no mundo de livros. A base de qualquer estudante são os livros, eles são fundamentais. Por isso mesmo, hoje eu vou responder uma tag para vocês, que é a tag acumulador de livros. Antes disso, um recado importante: no próximo mês, em setembro, teremos a próxima turma do meu curso de filosofia chamado Filosofia 360 Graus. Então, quem quer fazer parte da próxima turma, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar e colocar o nome e o e-mail de vocês para vocês receberem todas as informações do curso. Então, não deixem de acessar o link e colocar o e-mail de vocês para receberem as informações e para decidirem, para fazer parte, sim, da próxima turma do meu curso de filosofia. Então, vamos para a tag agora. Nessa tag nós temos aqui 7 questões, vou responder as questões a partir de obras. Vamos para a primeira pergunta. Acumulador. Qual livro que você deveria se livrar, mas por alguma razão não consegue? Então separei aqui o livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Vamos com calma, vamos com calma. Como assim eu gostaria de me livrar desse livro? Eu gostaria de me livrar para conseguir passar para outra pessoa, para a leitura, porque eu achei essa leitura fantástica. Tanto o livro como o filme. Ambos fantásticos. Então, eu queria passar para frente para que outras pessoas também pudessem ler, quem ainda não leu esse livro aqui. E é um livro que eu li há muito tempo mesmo, eu li no seminário, quando eu era seminarista, e ele foi super importante na época para mim, porque era um cenário que, de certa forma, o mesmo cenário que se passa aqui, eu vivia aquilo no meu dia a dia. Então, lá onde eu morava no seminário tinha uma biblioteca gigante, viviam com seminaristas. Então, aquele cenário que está aqui, eu vivi. Claro que eu não vivi aquilo que aconteceu aqui, obviamente, né? Mas foi um livro super bom para mim na época. Eu gostava muito desse tipo de leitura que se aproximava com a minha realidade. Então eu li muita coisa nesse sentido de vida de padres e tal, né? E um dos livros foi esse, com certeza. Então, passar para frente, por quê? Porque eu gostaria que outros conhecessem, e é uma leitura que eu já fiz 3 vezes, então talvez vou ler novamente esse livro algum dia. Por enquanto não, mas enfim, essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Colecionador compulsivo. Qual livro ou edição você sonha em ter? Livro raro, autografado, primeira edição. Eu sonho em ter o livro que foi fundamental no meu mestrado, que foi Fenomenologia do Espírito, do Hegel, de 1807. Então eu gostaria de ter, sim, a primeira edição, autografado, né, sem sombra de dúvida. Porque esse livro, né? Porque, como eu disse, ele foi a base do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado, e até hoje eu trabalho muito com esse livro em aulas. Então eu tenho uma disciplina, e a disciplina toda ela é em cima do livro. Eu apresento o livro, então eu faço uma leitura comentada, basicamente, na disciplina chamada Fenomenologia do Espírito, de Hegel, né? Então, com certeza, esse livro, porque ele foi marcante na minha formação e é marcante ainda hoje no meu trabalho. Pergunta número 3. Caos confortável. Qual livro da sua estante foi o mais acolhedor? Bom, vamos para as histórias, né? Foi este aqui, do Cotrim, Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia, História e Grandes Temas. Por quê? Porque ele foi, como diz aqui a pergunta, né? Acolhedor. Porque quando eu ganhei esse livro, eu ganhei dia 1º de setembro de 2004. Eu ganhei no seminário, eu estava no seminário na época, e foi no meu aniversário, e eu recebi esse livro dos colegas, e ok. Eu estava estudando filosofia já, só que eu estava meio perdido. Então esse livro foi muito acolhedor, porque ele me ajudou muito na época como iniciante em filosofia, porque ele tem a parte histórica da filosofia bem resumida, mas muito bem apresentada, didaticamente falando, e também alguns temas filosóficos. E naquela época eu percebi que para ser um bom estudante de filosofia, tu precisa dominar a parte histórica da filosofia e a parte temática da filosofia. Até hoje eu estudo dessa forma. Eu estudo a história da filosofia, os grandes temas da filosofia, e eu acrescentei um terceiro elemento aqui, um terceiro pilar nos meus estudos, a partir da graduação, isso, que foram os clássicos filosóficos. Então é sempre isso, o meu dia a dia gira em torno de um estudo da história, dos temas e dos clássicos.
Por isso ele foi super importante na minha formação. Hoje, claro, é um livro super para iniciantes mesmo. Óbvio que tudo que tem aqui, de certa forma eu já sei, porque eu trabalho isso em aula há bastante tempo, mas para os iniciantes eu sempre indico esses livros didáticos aqui porque eles ajudam bastante a entender melhor esse universo filosófico, que muitas vezes é um universo difícil. Vamos para a próxima pergunta então. Número 4. Nostalgia. Qual a história interessante que você teve com algum livro que tem na estante? Bom, eu separei esse livro aqui, A Náusea, do Sartre. A história que eu tenho com esse livro é curiosa. Foi também na época do seminário que ocorreu isso. Eu estava fazendo um trabalho numa paróquia. Então, durante o ano a gente ficava no seminário, mas no final do ano a gente passava um período, 1, 2, 3 semanas, até um mês de vez em quando, nas paróquias, trabalhando como seminarista, junto com o padre, enfim, né, atuando aí. E eu levei para minha atuação lá na paróquia que eu fui, né, esse livro aqui do Sartre e outros, mas eu foquei bastante nesse, a leitura. E eu lembro que esse livro aqui, eu não tinha lido ainda, né, quando eu comecei a ler, assim, eu fiquei muito chocado. Por quê? Porque eu estava atuando lá como seminarista e lendo A Náusea, do Sartre. Não que são opostos, que não tem como, né? Mas a proposta da náusea aqui é justamente mostrar que não há sentido algum nas coisas. Então é uma visão bem crítica da busca de sentidos, né? E eu lá atuando, tentando mostrar para as pessoas que há que existe um sentido e tudo mais como seminarista. Então foi engraçado porque eu meio que entrei em crise vocacional justamente na atuação enquanto seminarista por causa da náusea do Sartre. Então fica aqui como uma dica de leitura interessantíssima esse livro do Sartre. Vamos para o próximo. 5. Não toca nas minhas coisas. Qual livro você não gosta de emprestar ou tem medo de perder? Bom, eu acho que é a coleção do Reale e Antícere, História da Filosofia em 7 volumes. Porque essa também aqui, né, eu comprei em 13/13 de 2009, foi a primeira coleção maior que eu comprei. Na época eu lembro que eu juntei dinheiro todos os cantos, porque é uma coleção cara, e foi uma coleção que me ajudou muito mesmo para preparar as aulas, para me aprofundar na história da filosofia. Então é uma coleção que eu tenho um apreço gigante por ela, e eu sempre volto a ela. Eu já li ela inteira várias vezes, mas eu sempre, quando eu tenho alguma dúvida de algum tópico, enfim, eu acabo voltando para ela. Ela é super completa, principalmente do período antigo, medieval e moderno. O período contemporâneo também ela é completa, mas ela tem lacunas, como toda a história da filosofia do período contemporâneo, que foi publicada há alguns anos, ela acaba tendo lacuna, não tem como, né? Mas é uma coleção que eu gosto muito e que eu sempre indico como uma ótima coleção de história da filosofia, essa do Reale e Antícere. Então sim, eu tenho medo de emprestar porque, né, as pessoas, de modo geral, não gostam de devolver os livros, aí eu já perdi vários livros por isso. Então, muito cuidado nessa hora. 6. Ansiedade. Qual livro você ficou tão animado para ler que não quis nem sair de casa? Também na época do seminário aqui, eu tô voltando tudo para 2099, 2000, 2001 até 2004 mais ou menos, que foi O Mundo de Sofia lá em 2000, 99 para 2000. Então eu conheci esse autor justamente por esse livro, o primeiro livro que eu li dele. Depois eu acabei lendo todos os livros desse autor, porque eu gostei muito na época, ainda gosto, tenho os livros aqui, de vez em quando eu acabo lendo novamente alguns livros dele. Todos, O Mistério de Natal, Dia do Coringa, enfim. Mas o primeiro que eu li foi esse, e esse foi assim, um divisor de águas, porque foi a partir dele que eu me apaixonei por filosofia. Aqui nós temos uma breve história da filosofia a partir de alguns nomes, de forma muito sucinta, e temos a história de Sofia sendo contada. A história é super interessante e os filósofos relatados aqui também, de forma muito didática, ele apresenta e fácil de entender. Então eu lá com 13 para 14 anos eu consegui entender muito bem esse livro e gostei muito. Eu acho que ele foi um divisor de águas, justamente porque a partir dele eu comecei a gostar muito de filosofia e a partir dele eu comecei a buscar novas leituras. Aí eu parti para autores, parti para livros gerais da filosofia, livros temáticos, livros de história, mas principalmente para clássicos. Eu li muitos clássicos na época. Claro que eu
Lembrando agora, eu não entendia muita coisa, né? Dependendo do livro, eu não conseguia entender muita coisa, mas fazia a leitura mesmo assim. Mas foi o primeiro contato. O primeiro contato ele sempre se dá dessa forma, né? E depois, com o tempo, tu vai pegando o jeito, entendendo melhor, e tu faz uma releitura, aí tu entende mais ainda, e aí vai, né? Mas o divisor de águas foi o Mundo de Sofia, com certeza. Por isso, né, na tag aqui, não quis sair de casa, porque justamente foi uma leitura contínua. Eu peguei o livro em 3, 4 dias, eu li todo ele, na época era bastante coisa. Hoje eu já estou acostumado a ler rápido, mas na época eu li assim, nossa, eu ficava todo o tempo o livro, ficava lendo. E eu lembro que quando eu cheguei no final do livro, o que eu fiz, né? Depois de ficar assim, eu voltei pro início e comecei a leitura novamente. Então, de fato, foi um livro super importante na minha formação. E por fim, a última pergunta, compra no impulso. Qual livro você comprou sem qualquer planejamento? Bom, eu tenho o volume 1 e 2 de Direito e Democracia do Habermas, dessa editora aqui, né? Dessa edição aqui. Mas aí quando eu fiquei sabendo que tinha faticidade e validade, até o nome do livro mudou, né? O nome original é justamente esse, mas a primeira tradução põe Direito e Democracia entre faticidade e validade. Eu fui lá e comprei simplesmente, né? Porque eu queria ter a nova edição. Então, não me arrependo, eu comprei no impulso sim, porque eu fiquei sabendo, fui lá, comprei, não pensei muito, né? Mas depois, fazendo a leitura dos dois livros conjuntamente, eu não vejo assim, esse aqui é uma ótima tradução também. Ele acaba facilitando um pouco a tradução desse. Mas eu gosto muito desse também. Então, hoje eu utilizo esse tranquilamente nas aulas que eu dou desse livro e não vejo problema algum na tradução dele. Mas, enfim, temos as duas traduções. E isso é muito comum. Eu tenho muitos livros aqui duplicados com traduções diferentes, com tradutores diferentes. Porque eu gosto de fazer essa comparação, né, no momento que está falando de um conceito, porque os conceitos filosóficos são centrais na filosofia. Então, tu trabalha com conceitos, né? Logo, a tradução é mais do que importante. Por isso que nós acabamos, estudantes de filosofia, adquirindo o mesmo livro, só que com tradutores diferentes. Isso é comum. Então foi no impulso justamente por isso. Bom, pessoal, essas foram as 7 questões da tag acumulador de livros. Eu peço para vocês responderem também aqui nos comentários essa tag. Coloquem aqui os livros de vocês, do número 1 ao 7. Vou deixar a tag aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam também de curtir, se inscrever aqui no canal e colocar o nome de vocês na lista de espera, porque no próximo mês de setembro, na metade do mês, teremos a próxima turma do meu curso de filosofia, o 360 graus. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais.